Olá, tudo bem? Eu sou Luana e eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Hoje eu gostaria de ler em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, um versículo bastante conhecido da Bíblia que diz: Em todo tempo sejam brancas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Vestes brancas e óleo sobre a cabeça. Duas coisas importantes que precisamos ter. As vestes brancas, elas falam da nossa conduta, de como as pessoas estão olhando e estão nos vendo. Todos nós sabemos como é difícil manter brancas as vestes. As pessoas que trabalham com roupas brancas, como os que trabalham na saúde, geralmente têm cuidados especiais com as suas roupas. Existem aí nos mercados alguns componentes químicos que prometem um branco mais branco, que prometem tirar mancha, que prometem fazer com que a sua roupa branca dure mais tempo. Mas quanto às vestes espirituais? O que podemos fazer para que as nossas vestes espirituais permaneçam brancas? Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus disse: Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, que entrem na cidade pelas portas. A Bíblia nos conta um episódio no livro de Zacarias, no capítulo 3, em que um sacerdote do Senhor, chamado Josué, estava com as vestes sujas. Diz a Bíblia que as vestes de Josué estavam sujas e que Satanás estava à sua mão direita para acusá-lo diante de Deus. A Bíblia diz que Satanás é acusador dos servos de Deus e está de dia e de noite procurando algo para nos acusar diante de Deus. Esse algo que Satanás encontra, as nossas falhas, as nossas debilidades, é exatamente o que macula as nossas vestes. É exatamente o que não permite que as nossas vestes estejam sempre brancas diante de Deus. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor olhou para Satanás e disse: O Senhor te repreenda, Satanás. E na mesma hora, as vestes do sacerdote Josué foram trocadas. E de vestes sujas, agora ele recebe vestes limpas. A Bíblia diz que Deus também lhe dá um turbante para colocar na sua cabeça, pois ele era um sacerdote e era como se ele tivesse perdido a autoridade, tivesse perdido a comunhão por causa da falha que cometeu. Mas Josué ele fez algo importante. Ele não se escondeu. Ele estava diante de Deus. Ele ficou em pé diante do anjo. Isso mostra que houve da parte dele um reconhecimento da sua falha, um reconhecimento do seu pecado. E como houve esse reconhecimento, o Senhor o perdoou e o Senhor trocou as suas vestes. Sabemos que é extremamente difícil, tanto no tocante material como no tocante espiritual, manter as vestes brancas. É preciso um cuidado redobrado. É preciso que nós embranqueçamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, pois a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o profeta Isaías já dizia que, ainda que os nossos pecados fossem vermelhos como escarlate, eles se tornariam brancos como a lã. Ainda que eles fossem como carmesim, eles se tornariam brancos como a neve. Isso se nós nos arrependêssemos diante do Senhor. Então, quando Salomão diz que em todo tempo estejam brancas as suas vestes, ele está nos orientando a ter uma vida de arrependimento, de reconhecimento diante de Deus de que somos pecadores. Porque sabemos que com as nossas forças é impossível manter as vestes brancas. Sempre vai acontecer um incidente, alguém vai fazer alguma coisa que nos faça perder o controle. Sempre tem algo que vai acontecer de maneira que as nossas vestes se sujem. Então, como podemos mantê-las limpas? Devemos lavá-las continuamente no sangue do Cordeiro.
Devemos continuamente nos arrepender diante de Deus, colocar diante dele as nossas debilidades, contar para ele que somos falhos, que somos pecadores, que somos imperfeitos, mas que somos totalmente carentes da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 2, que Deus conclama Jacó a erguer um altar de adoração. Só que antes que Jacó erga este altar, ele entende que é preciso trocar as vestes. E ele diz para sua família: lançai fora os deuses estranhos que estão diante de vós, purificai-vos e trocai as vossas vestes. Jacó entendia que para que Deus recebesse o sacrifício como louvor fragante, como cheiro suave na sua presença, era preciso lançar fora tudo aquilo que nos aparta de Deus, todos os ídolos, todo o orgulho, toda a impureza de pensamento, de coração e todas as vestes sujas da carne. Ele pediu para a família trocar antes de oferecer sacrifício a Deus. Que possamos no dia de hoje observar as nossas vestes. E se nós a encontrarmos manchadas, sujas, maculadas, que venhamos a ficar de pé diante do Senhor. Ou melhor, que venhamos a ficar de joelhos diante do Senhor, com o coração quebrantado. E da mesma sorte que o Senhor trocou as vestes de Josué, ele também trocará as nossas vestes e a branqueará no sangue do Cordeiro. Uma outra coisa que Salomão disse foi: nunca falte óleo sobre a tua cabeça. O óleo, o azeite, simboliza a presença de Deus, simboliza a graça de Deus, simboliza o seu Espírito atuando em nossas vidas. Na Bíblia, o azeite ele tinha diversas funções nos tempos bíblicos. Ele era alimento, ele servia como remédio para limpar as feridas, para amolecer as feridas que estavam ali grudadas com aquele casco duro, impedindo de ser limpa, de ser curada. O azeite, ele também era símbolo de chamamento, era símbolo de uma separação especial de Deus. Quando os reis, os sacerdotes e os profetas eram escolhidos por Deus, eles eram ungidos com azeite. E quando eles recebiam essa unção, eles eram separados para uma obra específica. Eles eram separados para fazer a obra de Deus. Então, o azeite ele tem essa simbologia maravilhosa de fazer uma transformação por dentro. Enquanto as vestes falam de algo que é exterior, né? Porque o nosso exterior ele tem que denotar transformação. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, tudo que é velho se passou e as coisas novas estão surgindo. Então, as vestes falam do que nós somos por fora, né? As vestes falam do que as pessoas observam em nós, da nossa conduta. Elas precisam olhar para nós e ver que as nossas vestes estão brancas, que as nossas atitudes são limpas, são puras, que as nossas atitudes glorificam ao Senhor. Mas o óleo sobre a cabeça fala do que acontece por dentro de nós, daquelas coisas que ninguém pode ver. O óleo, ele limpa tudo. O óleo, ele alimenta, era o azeite que alimentava o povo, que servia para misturar com a massa e fazer pães, e fazer bolos, e fazer todo tipo de alimento. O azeite limpava a ferida. O azeite fazia uma separação, uma escolha específica dos homens, das pessoas que Deus tinha separado e escolhido para uma grande obra. Então, o azeite sobre a cabeça fala sobre limpeza de mente. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Esse azeite fala dos pensamentos purificados, das emoções libertas, porque no decorrer dos anos a gente vai acumulando todo tipo de emoção negativa, as decepções, as desilusões, as feridas que as pessoas vão causando nas nossas vidas. Mas quando Salomão diz, nunca falte óleo sobre a tua cabeça,
Ele está dizendo, sempre haja remédio para curar as tuas feridas. Sempre haja alimento para a tua alma, para que ela não desfaleça. Sempre haja propósito de Deus para a tua vida. Sempre haja uma chama acesa, a chama do Espírito em ti, para que tu sejas anunciador das boas novas. Que Deus, no dia de hoje, faça com que a tua vida seja transformada, seja impactada. Se por algum motivo as tuas vestes não estão brancas, que o Senhor a embranqueça no seu sangue. Essa atitude tem que vir de você, de chegar diante do Senhor, assim como chegou Josué. De tomar a atitude de trocar as vestes, como Jacó tomou a atitude de trocar as suas vestes e as vestes da família. E eu tenho certeza que se você se lançar diante de Deus, embora que você esteja vendo suas vestes amarelada, manchada, maculada, talvez até rasgada, poderoso é o Senhor para restaurar a tua vida, para trocar as tuas vestes, para embranquecê-las no sangue poderoso de Jesus. E que o Espírito Santo, no seu óleo, no seu fogo, no seu agir, transforme o teu interior, limpe a tua alma de toda mácula, de toda dor, de toda decepção, que toda ferida que está aí encoberta, né, com aquele casco, tem aquela ferida e está com aquela casca dura, e todo mundo pensa que está sarada, mas se arrancar aquela casca, algo ainda está inflamado, ainda está dolorido por dentro. O óleo do Espírito Santo pode fazer isso, pode limpar as tuas feridas, pode limpar a tua alma, pode trazer gozo para o teu coração.